Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a essa live Comunicação de Impacto. Hoje, Rodrigo Monsil com vocês aqui e o nosso convidado mais do que especial, Davi Fadel, da Fadel Palestrantes, ele que tem uma experiência vasta no mundo das palestras e da comunicação também. Porque palestrar nada mais é do que você transmitir uma mensagem, seja para uma pessoa, para um grupo, onde você possa ajudar ao processo de transformação, seja qual for, seja para motivar, seja para ensinar, seja para inspirar pessoas. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, nessa noite, aqui. Para você que não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Monsil, sou especialista em comunicação criativa, mágico profissional há 13 anos e palestrante comportamental. Eu utilizo a mágica e o ilusionismo como ferramenta dentro das minhas palestras, para empresas, para faculdades, assim como tem palestrantes que utilizam da música, do teatro, da contação de histórias. Eu utilizo do ilusionismo, da mágica, para prender a atenção do público. Então não é um show de mágica numa palestra, mas sim uma palestra com uma pitada de mágica também. Então viajo o Brasil todo com palestras de segurança no trabalho, motivação, especificamente sobre segurança no trabalho também. Porém, não é falando sobre EPIs, não é palestra técnica, e sim sempre ligada à comunicação e como a comunicação faz a diferença. Uma comunicação pode evitar muitos problemas. Estamos numa época de campanhas políticas e nós vemos constantemente, se você pesquisar no YouTube, você vai ver quantos políticos que cometem gafe numa entrevista, num debate, num discurso, porque não sabe se comunicar direito, não sabe transmitir para o público, para os seus eleitores, aquilo que ele estava realmente pensando. E acaba soltando uma palavra, fazendo um gesto falho e acaba comprometendo a sua imagem e a imagem de outras pessoas também. A comunicação ela é muito importante em todas as áreas, em todos os setores. E aí, Davi, como é que você tá? Como é que foi o feriado? Tranquilo, tudo bem, cara, tudo bem. Aqui em Floripa tá chovendo, né, bicho? Choveu sexta, sábado e domingo, e aí o que que acontece? Ficamos dentro de casa. Já tem que ficar em casa mesmo, porque é normal, né, por causa da pandemia. E aí com chuva, aí obrigou a gente a ficar em casa. Não quis ir pra praia? Todo mundo indo pra praia final de semana. Mas com chuva, né, cara? Com chuva não tem graça a praia aqui. Eu ia porque a gente tem uma pousada aqui, uma praia próxima aqui, e tem uma pousada nossa lá que no verão quase não dá para ir porque lota de gente, né? E fora o resto do ano a gente sempre vai, final de semana, reúne a família, vai os amigos e tal. Mas com chuva também eu preferi não ir, entendeu? Então, mas tá bom, eu curto esse tempo aqui. Eu também, eu gosto. E sabe qual é a parte boa? Que eu até fiquei feliz um pouco lá, tem a questão da pandemia, não pode sair de casa, mas eu fiquei feliz até de ver o pessoal indo para a praia. Isso significa que talvez, para nossa área, talvez esteja voltando também, não é verdade? Tá voltando com muitas restrições aí, mas tá voltando. Eu tenho relatos aqui que eu posso estar falando hoje para você aqui na live, para a audiência e todos, que já tem gente fazendo palestra presencial, entendeu? Já tem empresa contratando você para fazer presencial. Só que bem restrito ainda, muito restrito. Sabe, uma sala que cabe 150 pessoas fazendo para 30, 40, entendeu? Com bastante distanciamento, com máscara, e o palestrante lá na frente falando, né? O palestrante pode falar sem máscara, sem problema nenhum, entendeu? As solicitações que eu tenho recebido também são assim, para palestras online também, que eu estou fazendo, mas as presenciais, com toda essa medida de restrição, álcool gel, o pessoal sentado a 1,5 m, 2 metros cada um, e lugares que era uma palestra, daí fazer em mais versões. Só que o que acontece? Quando chega lá em cima, lá na diretoria, o pessoal prefere não fazer, para não correr o risco de levar uma chamada de atenção, ter que responder, então eles falam, vamos deixar. Então eles estão levando. Porém, já estamos em setembro, né? Não tem como adiar muito, vão ter que dar um jeito de fazer de alguma forma. E o que acontece, o Monsil? É o seguinte, o maior nicho de mercado de palestras para nós, para o nosso negócio, são as convenções de vendas e as CIPAT. São os dois maiores nichos de mercado que existem. Então, convenção de vendas, você tem 300 vendedores, por exemplo. Vai fazer uma convenção que eu estou acostumado a fazer isso diariamente, sabe? Aí você vai para um hotel, que eles alugam um hotel, papapá. Aí você não pode reunir os 300 numa sala, entendeu? Vamos dizer que você consegue 30% só, 339, 90 pessoas, 100 pessoas numa sala. Aí você vai ter que fazer pelo menos 3 turmas, né?
entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, você contrata um palestrante, você tem que contratar ele 3 vezes, porque ele vai, tipo, de manhã, de tarde, de noite, mesmo que seja no mesmo dia e tal. Claro que tá tudo negociável. Hoje em dia, o que vier de transação, você negocia. Mas também a agenda é agenda, né? O palestrante vive de agenda e o cliente tem que viabilizar, para ele tem que ser viável. Se não for viável, ele vai esperar mais um pouco para contratar mais para frente. E alguns estão contratando online, mas o número de palestras online é desse tamanho em relação ao nosso mercado, em relação ao tanto de palestrantes que nós temos aí no mercado, tá? É muito pequeno o número de contratação, tá? E outra coisa, o resultado também é diferente, né, bicho? O resultado é diferente. Eu e você falando aqui, ó, digitalmente é uma coisa, falando pessoalmente, presencialmente, não tem nada que substitua, entendeu? A conexão, a energia, o aprendizado é bem diferente. Não tem o calor daquela troca de energia do ensinar e do aprender, do compartilhar o conhecimento no presencial. E o que eu tenho visto é que algumas empresas estão optando até por uma terceira opção, que é o híbrido. Ou seja, online, para a galera do administrativo, que tem ali acesso mais a tecnologias, e para o operacional, o presencial. Porém, fica aquela coisa, 2 trabalhos diferentes, tá estranho, mas vai dar tudo certo aí, né? É isso aí. É um novo mundo, né? Esperamos. Essas novas medidas que precisam ser tomadas, novo modelo de trabalho, né? Que está sendo lançado aí no mercado. Tudo isso já existia, né? Só que a pandemia, ela obrigou você a trabalhar dessa maneira. Porque online, Zoom, Skype, tudo isso já existia. Tanto é que eu desenvolvo trabalho aqui na nossa empresa. Nós temos um departamento de mentoria e consultoria para palestrantes. E desde sempre, todos os processos sempre foram digitais, assim, né? São online. A gente tem lá 2 ou 3 encontros no máximo presencial, que é obrigatório por causa do nosso trabalho. Mas isso aí já existia, a gente já vinha fazendo. E quem já estava fazendo não sentiu tanto. Mas agora, quem vivia e vive principalmente o presencial, esse está sentindo. E eu achei uma coisa boa, porque a pandemia, ela trouxe um adiantamento que já seria natural no mundo, mas aqui, 5, 10 anos, ele trouxe em 6 meses. E as pessoas que não estavam acostumadas, eu, por exemplo, eu tenho meu canal no YouTube, já tinha há muitos anos meu canal no YouTube, mas não alimentava, colocava poucos vídeos, alguma coisa assim. E o que aconteceu? Por causa da pandemia, parado, diminuiu o nível de trabalho, eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, fui atrás de entender como funcionava o Zoom, como fazer uma transmissão, como fazer pelo OBS, e falei, vou arriscar. Daí, semana passada, inclusive terminou ontem, que eu fiz, você viu a divulgação do aulão de oratória, deu mais de 500 inscritos, foi bem legal, e é uma coisa nova para mim. E foi legal, porque eu consegui entrar num mundo onde, para essa galera da geração mais nova, dos adolescentes, da galera de 18, 20, 25 anos, para eles já é comum. Agora, para nós que estávamos acostumados com aquela coisa de palco, plateia, contato direto ali com o pessoal, foi uma inovação. Até a questão das lives, né? Provavelmente, se tivesse no normal, sem a pandemia, a gente não estaria fazendo tanta live como a gente está fazendo, não é verdade? Então, por um lado, foi bom. Foi bom, porque a gente conseguiu ter contato com pessoas que a gente nem imaginava ter esse contato. Então, semana passada eu fiz uma live com a Josi, que inclusive acabou de entrar na live aqui também, que é apresentadora do programa Show de Bola, da Rede Master, do SBT do Paraná, que foi bem legal a live também. E essa interação, esse contato, a tecnologia possibilita. Então, todas as minhas palestras, eu já reformulei com essa nova metodologia, porque eu acredito isso, que esse time foi para que os palestrantes mudassem a sua forma de se comunicar também. Porque o cara que voltar, depois de tudo isso, tudo vai voltar ao normal. Claro, não normal como a gente conhecia, mas vai voltar ao normal. E o cara que continuar fazendo a mesma coisa, e a mesma palestra, a mesma linguagem de antes pandemia, não se atualizou, não resolveu nada. Porque o que o coronavírus, toda essa paralisação, tudo isso, trouxe para a gente de crescimento pessoal e profissional, é para a gente repensar e reformular. Então, tanto as palestras de segurança no trabalho, principalmente voltado ali com comunicação que eu faço, já reformulei tudo para esse novo formato. Porque se antes eu falava de como falar em público numa apresentação de faculdade, agora eu já tenho que incrementar o falar em público numa live, fazendo um vídeo, fazendo uma videochamada.
Então, acho que isso que foi bacana. Mas a gente começou a conversar, bater papo aí. Davi, se apresenta pra galera aí rapidinho, só para eles conhecerem. Galera que não me conhece, eu já me apresentei rapidinho aqui. Fala de você aí. Então, eu sou Davi Fadel, tenho uma empresa que agencia os principais palestrantes do Brasil. Nós temos um casting aí com 195 palestrantes até o momento. Ali estão inclusos todos os principais palestrantes do Brasil e alguns que você não conhece. Eu conheço porque eu tenho toda uma estratégia para vender o produto, né? Então, eu me considero um vendedor de ideias, uma pessoa que trabalha vendendo e ajudando as pessoas com um produto chamado palestrante, né? Então, toda vez que eu coloco um palestrante numa empresa para ministrar uma palestra, seja numa convenção de vendas, seja numa CIPAT, ou seja em qualquer evento de alguma empresa, ele está ali ajudando muitas pessoas. Então, eu sempre costumo dizer que nós estamos no mercado do conhecimento. Quer dizer, você não vende palestra, você vende conhecimento, né? E dentro do mercado do conhecimento, que ele é muito mais abrangente do que pura e simplesmente só palestrar, entendeu? Você tem uma abrangência grande e que você pode ajudar muita gente. Então, em última análise, meu negócio é ajudar pessoas, né? Então, sou Davi Fadel, 36 anos nesse negócio, né? Convivendo, e também sou criador do curso de palestrantes no Brasil. Em 2008, eu criei, na verdade, um curso para palestrantes profissionais, que é o único curso do Brasil que não ensina ninguém a ser palestrante. É um curso para palestrante que não ensina ninguém a ser palestrante. Porque depois desse apareceram vários outros cursos aí que estão ensinando as pessoas a ser palestrante. Que eu até digo o seguinte, eu acho que você não ensina ninguém a ser palestrante. Você ensina oratória, você ensina a comunicação, que é aquilo que nós vamos falar aqui. E a comunicação ela é muito mais ampla do que a oratória, é só uma parte da comunicação, né? Então, mas no nosso curso é um curso para estratégias para a carreira do palestrante fazer assim e ter longevidade. Foi para isso que eu criei em 2008, então fazem 12 anos que foi criado. Se você for na internet, você vai ver que de 2008 para trás, 2007, 2006, não se falava nada do mercado de palestrantes, né? Não tinha ninguém falando para os palestrantes. E aí começou comigo esse negócio. Então, por que eu fiz isso? Porque eu estou há 36 anos nesse mercado. E eu conheço cada palestra, cada palestrante e cada conteúdo, né? Então, o que acontece? Quando eu falo aqui para você, eu falo uma coisa que eu vivo, ou já vivi, ou estou passando por ela. Então, quer dizer, tem que ter referência, né? Lembra da história dos 4 R's que eu conto? Que na verdade não sou eu que conto, é um palestrante que conta. Quando você ouviu falar alguma coisa aí, que você vai dizer, já ouvi isso daí, deve ter sido de algum palestrante. Então, pode ter certeza que eu vou repetir, entendeu? Porque como eu não sou palestrante, eu posso falar aquilo que eu aprendi com os palestrantes. E os 4 R's é reputação, relacionamento, referência. Se soma esses 3 R's, vai dar o resultado, né? Então, quer dizer, você tem que ter referência, você tem que ter reputação, você tem que ter relacionamento para você poder falar algo para alguém, para você poder ensinar algo para alguém, né? E caso contrário, desconfie. Eu vou fazer uma palestra de vendas. Quem é o palestrante? É o palestrante XYZ. Esse cara já vendeu na vida dele? Já pegou numa pasta? Já foi vender? Opa, então com ele eu quero fazer. Eu vou fazer uma palestra de vendas. Quem é o cara? Nunca ouvi falar. Aí você vai lá pesquisar o cara e, meu amigo, onde que você trabalhou em vendas? Ele, eu nunca trabalhei em vendas, mas eu fiz um curso de vendas, estudei bastante, tenho vários livros de vendas e estou aqui dando palestra de vendas. Então, para mim, você não tem credibilidade, né? Porque uma coisa é você dar palestra, outra coisa é você dar curso. É bem diferente. A missão do palestrante e do instrutor é totalmente diferente. O palestrante não ensina nada para ninguém. O palestrante inspira as pessoas a sair dali da sua palestra querendo fazer algo. Então, palestra é inspiração. E curso, treinamento, workshop e tal, aí você tem que aprender. No meu curso de palestrantes lá, eu falo para os palestrantes, estou aqui para ensinar você. Entendeu? Porque eu não estou aqui como palestrante, estou aqui como instrutor. Então você tem que sair de lá fazendo. Entramos de novo na comunicação. Que tipo de comunicação que você usa para ensinar? Que tipo de comunicação você usa para inspirar? Né? Então, só que para ensinar ou para inspirar, você tem que ter muita referência, você tem que ter expertise naquilo, especialista em algo para poder ensinar algo para alguém. Caso contrário, esqueça. Muito bem. Essa é uma isso realidade. aí.
Esse é o Davi Fadel e faz com muita propriedade e conhece o que está falando, porque para ensinar como você ter uma carreira com longevidade, como você mesmo disse, tem que mostrar que conhece disso. E 36 anos nessa carreira, eu acho que não é para ninguém botar dúvida de que você conhece qual é o caminho. E sim, claro, esse caminho não é trilhado só com flores, né? E é isso que eu ia dizer, porque a gente conhece o caminho tanto da subida quanto da descida, quanto o caminho do meio. Quer dizer, eu já passei por tudo aqui dentro, né, nesse mercado. Então eu sei quem vai dar certo, quem não vai dar certo, entendeu? Mas não é um chutômetro, né? Não é um achismo. Eu vivo isso até hoje, sabe? Então é muito bom quando você vive, você tem a expertise, tem a prática do que você faz, do dia a dia, você vê coisas que não deram certo e você pode orientar a pessoa. Ô, Monsil, você está fazendo tal coisa, esse próximo não vai dar certo. Por quê? Porque eu já vi. Não porque eu acho, é porque eu já vi, entendeu? Ô, Monsil, isso que você está fazendo vai arrebentar a boca do balão. Por quê? Porque eu já vi também. Entendeu? É aquele olhar de pai, né? Que você vê o filho quer fazer alguma coisa, você orienta ele porque você já passou por aquilo ou já viu alguém se dando mal ou se dando bem com aquilo. E esse é o nosso papel, até porque palestrar em si é muito fácil. Como você mesmo disse, o cara vai lá, faz um curso, estuda, copia algumas coisas, pega um pouco do Google, cria uns slides bonitos lá e pronto, começa a fazer palestra, começa a lançar palavras ao ar. Agora, você transmitir conhecimento ou inspirar pessoas a buscar o conhecimento, aí é mais profundo. Porque nós trabalhamos com pessoas e cada pessoa funciona de uma forma. Tem um cara que ele é mais introvertido, tem um mais extrovertido e o palestrante, aquele cara que manja mesmo de passar, transmitir o conhecimento e de inspirar pessoas, ele tem que saber fazer essa ligação entre, desde o cara que fala difícil 5 idiomas, com o tiozinho que mal sabe falar o português, com o cara que já está há 25 anos na empresa, com aquele que é o estagiário que está há 2 meses, com aquele que gosta de falar, que é o líder, e aquele que gosta só de cumprir ordens e fazer o que ele é pago para fazer e mais nada. Então, fazer essa ligação é que é o X da questão. Fazer palestra é fácil, você vai lá, faz e vai embora. Agora, a questão é, resolver o problema do seu cliente? Inspirou pessoas a saírem melhor dali? Você tem recebido depoimentos de pessoas te agradecendo porque você gerou sequer uma chama de inspiração, de nossa, você me fez enxergar de uma outra forma, eu não tinha percebido isso antes. Eu acho que isso que é o bacana. Eu sempre fui alguém que tinha medo de falar em público, não apresentava trabalho, tremia, suava, passava mal. Mas quando eu me formei na minha faculdade de pedagogia, eu ia para as semanas pedagógicas, ficava olhando aqueles palestrantes falando assim, putz, que cara chato. 2 horas você aguentar um cara daquele falando tudo que você já sabia. Você já estudou aquilo na faculdade, você já viu no livro, e o cara tá lá repetindo tudo que você já sabe. E me veio essa vontade. Como eu sou mágico desde os 9 anos de idade. E com 17 eu me profissionalizei, comecei a fazer shows de mágica. Comecei como artista mágico. E daí eu pensei, falei, e se eu começasse a fazer algo que fosse inspirador, não fosse metódico e ainda colocasse mágica no meio? As primeiras, como todas primeiras palestras, horrível, né? Mas é aquela coisa, é igual a minha live. A primeira live que eu fiz, meu Deus do céu, eu tenho ela no meu canal, mas já dá vontade de apagar, porque você fica com vergonha. Só que a semente foi lançada. Quando você pensa no outro, eu queria fazer não para mim, porque eu quero receber aplausos, eu quero ser conhecido, quero viajar o mundo inteiro. Não, isso é uma consequência de um trabalho bem feito. Quando você faz um trabalho bem feito, é igual dinheiro. Você vai ganhar dinheiro se você fizer um trabalho bem feito. É uma consequência, não era o meu objetivo. O meu objetivo é estar em um lugar onde eu pudesse inspirar pessoas e mostrar algo que, mesmo elas sabendo, porque, como você disse, o palestrante ele não ensina nada. Ele pega aquilo que as pessoas já sabem, porém que está adormecido dentro delas. É igual falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. E quando eu falo isso nos meus cursos e workshops, a pessoa fala assim, mas como? Eu sempre tive medo de falar em público. Não. Sabe por que ninguém tem medo de falar em público? Porque quando a gente está numa festa, Fadel, está no churrasco, está lá na escola, está lá no fundão da sala, na faculdade, está numa balada, a galera conversa, dá risada, conta piada, dança, se abusar, tira a camisa e roda pra cima. Ninguém tem vergonha de falar em público. Isso tudo em público. Tudo em público. As pessoas estão olhando, dão risada, tiram foto e a pessoa não está nem aí. O que as pessoas têm é medo do julgamento de quem está assistindo. As pessoas ficam muito preocupadas com o que o outro vai pensar. Elas querem parecer as pessoas perfeitas. Porque agora eu virei o centro das atenções. Então, se eu estou apresentando um trabalho, eu vejo isso muito em palestrantes, Fadel. Eu tenho professores, tem palestrantes que eu conheço que são bons, que você sabe que tem conteúdo, que o cara é bom. Porém, quando ele chega no palco, que é a hora de dar o show, o cara trava. E não é porque ele tem medo de falar em público.
é que ele quer fazer a coisa tão perfeita, tão bonitinha, que ele fica com medo de, será que estão prestando atenção na minha roupa? Será que minha voz é feia? Será que eu vou fazer direito? E se eu esquecer alguma coisa? E se der problema no slide? E se me fizerem uma pergunta e eu não souber responder? Aí o cara começa a acumular tanta coisa na cabeça que o principal ele não faz. Sabe o que acontece? Isso é bem coisa de professor mesmo. Porque quando você é professor e você tem muito conteúdo, e todo professor tem muito conteúdo, a hora que ele é chamado para dar uma palestra, ele sobe no palco como professor e não como conferencista, não como palestrante. Tá? Então ele vai ministrar uma palestra professoral, entendeu? Então a didática dele no palco é de um professor e não de um palestrante. Então uma coisa muito importante, tudo que a gente está falando aqui é relacionado com a comunicação, uma coisa muito importante é performance. Tá? Você veja que o que você falou tem toda a propriedade. O cara chega e trava, vai travar, porque ele está acostumado a falar em sala de aula, entendeu? Com a didática, com a metodologia de um professor. Tá? E ele não se prepara para ser um palestrante, porque todo professor que está migrando para esse negócio de palestra e que acaba não se preparando, entendeu? Ele acha que ele pensa que ele vai subir num palco e vai arrebentar porque ele tem conteúdo que não acaba mais, que é uma grande verdade. Todo professor tem muito, mas muito conteúdo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você ser palestrante, obviamente que tem que ter conteúdo, né? Mas o palestrante, olha essa frase, que não é minha, é do Edilson Lopes, amigo meu, dono da KLA, que ele diz assim, ó, o mensageiro é mais importante que a mensagem. E essa é a grande verdade, porque o palestrante é mais importante que a palestra. Por isso que tem palestrantes que são famosos e que são contratados, recontratados e indicados, enfim. Por quê? O cara não quer nem saber o que ele vai falar. Eu quero contratar aquele palestrante tal para minha empresa, para o meu evento, para minha convenção. É o cara que eu quero. Eu já peguei tantos desses aqui, tantos casos das pessoas ligarem, né? Hoje em dia já não liga mais, hoje é tudo WhatsApp, né? Eu escrever para você, eu quero contratar o palestrante X, que é uma celebridade. Aí eu pergunto para ele o objetivo do evento, o que ele quer levar para o seu evento, qual é a mensagem que ele quer passar, e ele me fala uma mensagem totalmente diferente do palestrante X que ele quer contratar. Mas eu quero esse palestrante. Aí eu digo para ele, esse palestrante não leva essa mensagem. Tá? Para você ver o quanto é importante, o quanto que o cliente quer comprar o palestrante e não a mensagem. Então você tem que ter um conteúdo, tem que ter um conteúdo fantástico, sabe? Um conteúdo rico, um conteúdo relevante, né? E como comunicar esse conteúdo é uma outra história. E como comunicar você, para você ser uma pessoa, porque você é a sua marca. Todos nós somos a nossa marca, entendeu? Um palestrante desse, celebridade, ele é a marca dele. E que muitas vezes está em evidência. E isso acontece aqui demais, sabe? Só para você ter um exemplo, vou dar um exemplo para você, até mais antigo, hein? Coisa de mais de 10 anos. Um cliente me ligou aqui para contratar o Arnaldo Jabor. Todo mundo sabe quem é o Arnaldo Jabor. O Arnaldo Jabor é o jornalista da Globo, lá que faz aqueles comentáriozinhos lá no Jornal da Globo. Né? E os comentários dele são sobre política econômica. Quando ela me falou que queria contratar o Jabor e que não importava o preço, porque também o cachê é bem mais alto, eu falei, eu quis saber do evento, não importa quem você quer contratar, eu quero saber do evento, qual é a mensagem que você quer passar. Quando ela me falou da mensagem, ele disse, olha, o Jabor vai acabar com o teu evento aí. Se você quer para essa mensagem, ele vai acabar com o teu evento. Mas por que, senhor? O senhor não quer me vender o Jabor? Não, de maneira nenhuma. Claro que eu quero vender, inclusive o cachê é muito bom, a comissão da minha agência é muito boa, tá? Mas eu quero a satisfação do teu evento. E aí vendi para ela, ofereci, né, um outro palestrante, ofereci o Alfredo Rocha. Talvez você conheça, deve saber quem é, mas aí na audiência, as pessoas que estão nos ouvindo podem até não conhecer. Só que eu te digo uma coisa, o Alfredo Rocha é o palestrante mais assistido do Brasil, viu? Mas não é o mais conhecido. E é show, hein? Mas não é o mais conhecido do Brasil, tá? Não é o mais requisitado do Brasil. O palestrante mais requisitado... A estratégia dele é outra, né? A estratégia é outra. O palestrante mais requisitado do Brasil chama-se Mário Sérgio Cortella. Esse é o cara mais requisitado do Brasil. Mas não é o mais assistido, tá? Porque pode ser o mais requisitado, mas não é todo mundo que pode comprar. Então, o Alfredo, vendi o Alfredo Rocha no lugar do Arnaldo Jabor, porque ele era o cara ideal para aquele evento. Tinha mais 2 ou 3 sugestões que eu podia passar para o cliente, mas naquele momento era ele.
Quando eu provei que era o ideal, eles me agradeceram, viraram meus clientes e não compraram uma vez só de mim, compraram dezenas de vezes de mim, muitos anos a fio comprando de mim, entendeu? E é uma empresa que eu tenho até hoje na minha carteira como cliente. Até hoje, quando eles vão fazer um evento, são lá de São José dos Campos, São Paulo, eles sempre ligam aqui ou mandam um zap, Fadel, estou precisando de um palestrante para... Basta eu indicar, por quê? Eu ganhei a credibilidade dele não só no Alfredo, nos outros consequentes que tiveram também. Mas é isso, amigo, sabe? Então, o mercado ele tem que saber o que é o certo para ele, para o evento dele, sabe? E tudo isso é comunicação. Por que comunicação? Porque eles queriam uma pessoa que motivasse o pessoal deles, e o Jabor não trabalha com área motivacional. Só que ele é um cara irreverente. Todos os comentários do Jabor na Globo, você pode ver, tem irreverência. Então, quer dizer, o cliente confunde irreverência com motivação. Assim como tem gente que confunde que é a área motivacional com oba-oba, que é aquele vamos pular, vamos abraçar, vamos... Isso aí é oba-oba mesmo, cara. Isso aí não é... Tem palestrante que acha que isso é motivação. Isso não é, entendeu? Motivação. Não. Entendeu? Então, o cara ri. Tem um palestrante no Brasil chamado Valdez Ludwig, que é um dos maiores palestrantes do Brasil, sabe? Muita gente conhece. O Valdez, você ri na palestra dele do começo ao fim, só que ele não fala uma palestra, não fala uma palavra de motivação, porque a palestra dele não é motivacional. E tem gente que quer comprar o Valdez para motivar a sua equipe. Eu digo, meu amigo, ele vai até motivar, mas ele não vai falar uma palavra de autoestima, porque a área dele é inovação, a área dele é administração, a área dele sabe? É outra história. O Valdez é um outro cara, é um cara que está à frente, um dos melhores caras do Brasil. Agora, você vai rir bastante, porque os exemplos, a maneira com que ele se comunica, outra coisa, estamos aqui falando de comunicação de novo, né? Comunicação não é só aquilo que você fala, né? Oratória é só uma parte da comunicação, sabe? Que tipo de comunicação que você usa para cada evento, para cada cliente, para cada público, entendeu? Sabe? E também existe a confusão. O cliente vai comprar, ele quer comprar o Mágico Monsil, entendeu? A palestra dele é uma palestra show ou é um show de palestra? Tem uma diferença, meu amigo. Tem uma diferença muito grande. Muito grande. Eu diria que todo grande palestrante, ele tem que dar um show de palestra, não precisa dar uma palestra show. Porque quando você coloca uma palestra show, é porque tem algo diferencial na palestra show. Que é no caso da tua mágica, que é no caso daqueles palestrantes que tocam violão, sabe? Aí sim você pode ler. Agora não adianta nada a sua palestra show não ser um show de palestra, porque daí ela vira só entretenimento. O cliente comprou entretenimento, Monsil, ou comprou uma palestra? Ele comprou uma palestra, sabe? E você usa as mágicas para poder adaptar, linkar vários assuntos e poder dar exemplos, e as pessoas, quando vê aquilo ali, vão lembrar sempre daquilo que você quis passar através daquela mágica, mas que esteja linkado com o assunto. A mesma coisa o cara que toca violão lá, o Fabiano Brum, temos aí o Adroaldo Lamaison, enfim, vão dar um show, mas tem que trazer mensagem. Senão, você pode ser um excelente mágico, mas você tem que ser um excelente palestrante também. Né? Principalmente, então, né, Fadel? Essas são as diferenças, mas o mercado confunde. E o mercado não é obrigado a saber. A pessoa de recursos humanos, o cara do marketing, o dono da empresa, quem são os três principais clientes? Dono de empresa, recursos humanos e marketing. Esses são os três principais clientes que você conversa numa empresa, são os principais que fecham o negócio com você durante o ano todo, né? No caso, você que faz muita CIPAT, tem lá o presidente de CIPA, que também é um cara que é um cara que fecha o negócio, diz, eu quero contratar aquele palestrante XYZ, entendeu? Mas esses caras, eles não têm obrigação de saber que... entendeu? Então, ele se apercebe, que nem no caso do Jabor, ele percebe que é um cara engraçado e quero motivar minha equipe. Mas aí, porra, vai queimar dinheiro, né? Então, quando cai na minha mão, tá? Cai na minha mão, eu não deixo o empresário queimar dinheiro, não. Eu falo a real para ele, se em última análise ele quiser comprar aquilo que ele quer comprar, eu vendo. Eu vendo mesmo. Entendeu? Mas eu digo para ele, meu amigo, não era para ser esse palestrante, mas você quer esse mesmo? A diretoria quer? Então, vou te vender. Porque eu sou uma pessoa de negócios, você é um cara de negócio. Tudo no mundo é negócio, tudo no mundo é vendas.
tá? Mas tem que ter coerência, tem que ter congruência, tem que ter, sabe? Sabe, tem que ter respeito com o cliente. Para mim, o nome disso é respeito, bicho. Sabe, o cliente liga aqui sabendo que o cara está errado, que ele vai comprar um cara errado, que ele vai botar dinheiro, uma palestra errada para o evento dele. E quando eu falo de palestra, eu falo de treinamento, eu falo de curso, eu falo de workshop, seja o que for que esteja relacionado com esse nosso mercado, que é o mercado do conhecimento, entendeu? Tem que procurar vender, entregar a coisa certa para o cliente. Você, às vezes, quer abraçar tudo. Você, palestrante que está nos ouvindo aí, tem palestrantes sempre que nos acompanham nas lives, cara, entrega tudo que é certo. Entrega o certo. Se o certo não for a sua palestra, indica um colega. Entendeu? Sabe por quê? Porque hoje pode não ser a certa, mas amanhã você é a palestra certa para aquele cliente. E ele vai te agradecer de você ter entregado a certa. Mas a maioria faz assim, não. Você mexe com vendas? Mexo. Você faz liderança? Faço. Você faz tudo. Motivação? Faço. Você faz inovação? Faço. Quer dizer, o cara faz tudo. E não tem problema ele fazer tudo, tá? Eu não estou dizendo aqui que o cara tem... Eu só digo o seguinte, você faz tudo? Faz. Mas então você faz 5, 6 áreas, meia boca, né? Você não é especialista numa. Porque é impossível você ser o top das galáxias em 6 áreas. Agora, numa você pode ser bom. Você pode ser o top e se especializar cada vez mais. Então, amigo, se você não é especialista, indica um amigo, indica um palestrante, indica a Fadel Palestrantes aqui, que eu coloco o palestrante certo lá. Inclusive, se o palestrante certo lá, para aquele cliente for você, eu vou botar você. Entendeu? Então, isso é respeito com o cliente. É respeitar o cliente, é respeitar o mercado. Sabe? Eu tenho muito respeito pelas pessoas, pelo mercado, sabe? Tem que respeitar. Colocar outra coisa, grade de palestras. Poxa, às vezes tem 3, 4, 5 palestrantes num evento, o cara contrata 3, 4, 5 palestrantes e faz a grade toda torta. Toda torta. O que é a grade toda torta? Todo evento tem que fazer assim, ó. Tem que ser uma crescente. Então o cara coloca lá o cara mais motivacional, o cara que arrebenta a boca do balão, coloca ele em segundo ou terceiro. Ele devia ser o último ou o primeiro. Não sei, depende do objetivo do evento. Mas ele só vai ficar numa dessas duas pontas. Ele não pode ficar no meio. Sabe? Aí coloca um cara técnico para fechar. Um monte de gente com bastante energia passou por ali. E aí vem um cara bem técnico. Falar de finanças, falar de economia, para fechar o evento. Sabe? Quebra. Torto. Quebra, tem que ser assim, cara. Sempre ser uma crescente. Mas volto a repetir, o cliente, se você que é cliente, que contrata palestrante e está nos ouvindo, você não tem obrigação de fazer isso. Só que você tem a obrigação de fazer o melhor evento para sua empresa. Sabe? Se o teu chefe, se o teu patrão confiou a você contratar os palestrantes para um evento seu, você tem que fazer o melhor, né? Você tem que entregar o melhor, daí depois vai receber os aplausos, né? Mas você não tem obrigação de conhecer tudo, não. Mas você pode realmente contratar... Deixa eu fazer uma propaganda da minha empresa. Contrate alguém, não precisa ser eu, não precisa ser o Davi Fadel, mas contrate uma empresa como a minha, que conhece todos os parceiros, somos especialistas em palestrantes e podemos dizer para você, amigo, amiga, começa com esse, depois passa para esse, depois vai para esse, depois vai para esse e termina em alta com esse aqui. Beleza? Beleza. Então, e isso é a nossa obrigação. Nós temos que fazer isso. Sim. Não temos que fazer isso, não podemos errar. Se nós errar, nós também temos que pular fora. Entendeu? Seja bom naquilo que você faz. Eu, cara, 36 anos, se eu não for bom no que eu faço, eu tenho que pular fora mesmo. E essa sensibilidade é que é legal, porque, como você mesmo diz, o que acontece muito? O cliente, ele te liga, ele pede, ele te explica o evento e ele fala assim, eu queria resolver esse problema, mas eu queria que fosse assim com esse palestrante desse jeito. É como você ir no médico e falar assim, doutor, eu tô com uma dor de cabeça, e eu queria resolver a minha dor de cabeça, mas eu não quero tomar injeção porque eu tenho alergia, eu não gosto de tomar injeção. Aí o médico, para agradar, fala assim, não, então tá, vou te dar um xarope que é bem gostoso, ele é bem docinho. Vai agradar o cliente, ele não vai tomar injeção, mas não vai resolver a dor de cabeça. E pior, pode até aumentar a dor de cabeça. Agora, o médico que é responsável e que se preocupa realmente com o trabalho bem feito, ele vai analisar a situação e vai falar, ó, no seu caso... O que eu posso fazer é te recomendar um remédio que não é tão bom assim, mas eu garanto que vai resolver sua dor de cabeça.
Ou, ó, não tem como. Eu sei que você não gosta, que você preferia um remédio docinho, gostosinho, mas para esse caso, você vai precisar da injeção. Ou você vai continuar com a dor de cabeça. Então, o seu papel, que você faz com excelência, é exatamente isso. É curar a dor de cabeça e não massagear o ego. Ah, mas eu queria que fosse esse. Tá, esse por quê? Ah, porque eu queria chegar nesse objetivo. Tá, mas para curar essa dor de cabeça, esse remédio não é o indicado. Então deixa que eu sou o doutor dessa área e eu vou te recomendar o remédio que vai resolver essa dor de cabeça. Ou você quer continuar com ela? Porque eu posso te dar o remedinho doce que você quer. Porém, a sua imagem perante o dono da empresa, ou a equipe, ou aquilo que você realmente quis, não vai resolver. E é aí que entra essa questão da comunicação. De você saber transmitir esse seu conhecimento e não bater de frente. Fala assim, ah, não, mas eu estou pagando, eu quero isso. Tá, você está pagando, é a mesma coisa. Eu vou lá no médico e eu falo pro médico, olha, eu estou pagando, eu quero o remédio mais gostoso que existe. Ele não vai te dar o remédio mais gostoso, ele te vai dar o que resolve o problema. Não adianta nada você estar pagando, né, Monsil? E tá no médico errado também, né? Exatamente, exatamente. Você está pagando para... Tá no médico errado. Então, quer dizer, se o médico também... ele é consciente, ele diz, cara, eu sou especialista em tal coisa, você está com muita dor de cabeça, eu vou te recomendar um neurologista ou alguém que é especialista em dor de cabeça, blá, 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 blá. Entendeu? É o que eu quero dizer também com palestrante, é a mesma coisa. Né? Não adianta você vai no oftalmologista para resolver o problema, não vai dar certo. Exatamente, então é bem por aí mesmo. E tudo é dor, né? Hoje você tem que descobrir a dor do teu cliente, agora com a pandemia aí as dores aumentaram e aumentaram muito para uns, e para outros até foi bom, né? Tem gente aí que está faturando o que nunca faturou. Né? Tem gente aí que está arrebentando a boca do balão com a pandemia. Né? E tem muita gente aí que está sofrendo. Tem muita gente que está sofrendo. E no nosso mercado mesmo, tá? Mercado de palestras, tem gente aí que está vendendo almoço para comprar janta, entendeu? Infelizmente, né, Fadel? Mas é no sofrimento também que a gente aprende a... É caindo na bicicleta que a gente aprende a andar nela. Exatamente. Então, ninguém aprendeu a nadar sem passar o sufoco de sentir se afogando um pouquinho. Então, toda dificuldade, ela vem para nos ensinar algo. E nós, se a gente quer transmitir alguma coisa, quer motivar alguém em alguma coisa, o primeiro exemplo tem que ser nós mesmos. Você viu, me acompanhou no começo da pandemia. Eu estava parado, estava fazendo algumas coisas online aqui, outra ali, mas daí eu vi uma coisa que os comerciantes aqui da minha cidade estavam precisando. Que eu ia no comércio, estava lá o pessoal com aquele vidrinho de álcool gel em cima de uma banqueta, em cima de uma cadeira, em cima de uma mesa. E você criou aquele negócio... Pesquisei na internet, falei assim, nossa, o pessoal não está fazendo nenhum suporte, alguma coisa para álcool gel. Aí eu tenho umas ferramentas de marcenaria e tudo lá, bolei, fiz um projetinho e criei, fiz alguns totens de álcool gel, que a pessoa pisava no pedal, saiu álcool. Cara, assim, em questão de um mês, foram várias, mas dezenas de unidades mesmo que eu vendi aquilo lá. Claro, não queria me transformar naquilo, nem queria me tornar um especialista. Fiz da melhor forma que eu poderia fazer, ofereci, entreguei aquilo que eu prometi, mas por que eu quis fazer isso? Que inclusive você me deu a dica e falou para eu registrar tudo, para que eu pudesse usar como exemplo lá na frente. Porque como que eu vou dar uma palestra falando para o cara que você tem que aproveitar a oportunidade, que na crise você pode crescer, que você pode ver oportunidade na dificuldade, se eu nunca tomei uma atitude na minha vida no meio de uma crise? Pô, a gente está no meio de quase uma guerra. As maiores marcas do mundo foram criadas em meio à guerra. As melhores ideias foram criadas. E o que a gente, o que você, o que eu estou fazendo nessa pandemia? De braço cruzado, com o meu dinheiro no banco, esperando a crise passar, chorando, reclamando do governo, falando mal de todo mundo e falando, ai meu Deus, quando isso vai acabar? Ou eu estou tomando alguma atitude para ajudar o próximo e, consequentemente, me ajudar? Isso, é claro que eu vou usar como um estudo de caso próprio dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas palestras. Porque se eu quero falar, eu tenho que saber. Eu tenho que ter vivido aquilo. Você lembra que eu falei assim para você, tire umas fotos disso daí, filme, não sei se você fez tudo isso, documento. Fiz, tirei foto, filmei. Claro, para você fazer slides depois, quando você for fazer a tua palestra, e colocar lá. Porque eu defendo isso, né? Você viu eu defendendo agora aqui que tem que ter referência, você tem que ter expertise naquilo, na prática, e você viveu isso. Então você tem um exemplo para... Porque palestrante, amigo, palestrante é exemplo. Palestrante, ele é exemplo e ele dá exemplo, entendeu? Então você tem que ser e você tem que dar, tem que comprovar teu exemplo. E quando você principalmente, né, Fadel? Claro, você tem isso tudo registrado. Vai num palco, fala pro cara, faz isso, ó, faz aquilo, faz aquele outro. Ó, quer ver o que aconteceu comigo? Então, numa situação dessa,
na pandemia aconteceu tal, 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 tal. E tá ali, ó, clicando, mostrando, e mostra até números. Se for o caso, mostre números. Olha, cara, eu cobro muito mais por uma palestra, mas naquele momento me satisfez faturar tanto. E faturei tanto, faturei de verdade, porque você tem os números verdadeiros. Pagou aí, minhas contas. Você não precisa mentir. Verdade, verdade. Então, cara, quando você me falou aquele dia, eu disse, faça isso, faça aquilo que você vai usar. E você não vai usar só agora, não. Porque vai acabar essa história, nós vamos voltar ao normal, né? Porque essa história de novo normal aí, para mim, não pega. Para mim, hoje nós estamos vivendo um novo anormal, entendeu? Nós não estamos vivendo um novo normal. Tá? Ninguém está gostando, né? É, um novo anormal, porque andar de máscara, ficar distanciamento 2 metros um do outro, isso aí não é normal. Isso aí é anormal. Então vamos voltar para uma coisa normal com uma pegada diferente. É isso que vai acontecer. O que vai acontecer depois, pós-pandemia, é que teremos todos uma pegada diferente. Né? As pessoas terão uma pegada diferente, as empresas terão uma pegada diferente, entendeu? A gente vai estar mais consciente para muitas coisas, talvez a gente vai ser pessoas que vai... Quer ver o álcool gel? Quando eu te conheci, eu estava viajando com o professor Gretz, lembra? A gente sim, foi lá em Paranavaí, na IOC. É, isso mesmo. E, claro que você não vai lembrar, mas eu e ele, a gente viaja há mais de 10 anos juntos, né? O professor Gretz sempre usou álcool gel, cara. Agora virou febre, todo mundo usando álcool gel. E eu aprendi com ele, eu já há muitos anos, sei lá, acho que uns 6 anos que já uso álcool gel também. Eu tenho aquelas frasquinhas de álcool gel, para mim não foi novidade. Agora, para todo mundo aí foi novidade. E pós-pandemia, eu tenho quase certeza que as pessoas vão usar álcool gel direto. Sabe? Pelo menos assim como vai ser normal pessoas de máscara na rua. Exatamente. Entendeu? Talvez em grandes aglomerações, entendeu? Que já passou tudo, já teve vacina, já teve tudo, você vai acabar entrando num evento de 1000 pessoas e vai ter lá algumas pessoas de máscara, com certeza. Não tinha, antigamente não tinha, sabe? Então tem coisas que a gente aprendeu e que é fato, e que bom que seja, né? Que bom que seja para melhor, entendeu? Mas, sim, por exemplo, o meu trabalho como palestrante foi diretamente afetado, porque como eu utilizo o recurso do ilusionismo, da mágica, para deixar a palestra com uma pegada assim, também descontraída. Claro, todas as mágicas que eu faço, não é assim, ó pessoal, estou falando conteúdo, agora paramos o conteúdo e vou fazer uma mágica. Não, não é isso, isso aí é show. O que eu faço se eu estou falando, por exemplo, de trabalho em equipe, eu vou fazer uma mágica que tenha a ver com o trabalho em equipe para que eu possa fazer um gancho. Então é uma ligação. Assim como eu faço uma analogia, eu conto uma história, eu uso a mágica para fazer essa ligação. Porém, em praticamente 99% das mágicas que eu fazia nas palestras, eram com participação do público. Então eu chamava alguém da plateia, o cara ficava ali do meu lado, pegava na mão dele, passava um objeto, um baralho, alguma coisa para ele segurar. Agora eu já tenho que repensar todas as mágicas que eu fazia, porque talvez nesse primeiro momento essas mágicas não vão ser bem vistas pelo empresário, pelo dono da empresa. Porque o cara tá ali preocupado, medida de restrição, tudo mais. E daí o palestrante vai lá e que eu nem sei de onde que vem esse palestrante, se ele pegou avião, se ele tá contaminado, se não tá, e vai ali contaminar meu funcionário. Então até nisso eu tenho que pensar. E sabe o que pode acontecer, Monsil? É o seguinte, talvez o cara nem pense de você, mas ele pode pensar de algum equipamento seu. Por exemplo, você dá um baralho pro cara segurar na mão. Será que aquele baralho não está contaminado? Não é você, não é o mágico Monsil, é o baralho do mágico que pode estar contaminado. Porque eu higienizar minhas mãos é fácil, agora eu higienizar então cartas, você vai ter que montar um esquema, vai ter que ter uma garrafa, não é um negocinho, é uma garrafona grande de álcool gel, e na hora que você chamar alguém no palco para fazer alguma interação, você, primeiro passa isso aqui, ó, passa na tua, passa na mão dele, agora nós podemos fazer. Entendeu? Aqui todo mundo. Não, já estou pensando em várias. Estou pensando em várias sacadas, inclusive com humor, para deixar uma coisa descontraída, para não ficar aquela coisa assim, quebrar o clima, sabe? Para o cara se higienizar, mas até usar uma coisa de humor, para poder fazer isso. Para passar para o público, que é uma questão de segurança também. Que esse novo normal vai trazer para a gente, principalmente no caso das palestras de segurança no trabalho. Nesse momento é que os colaboradores estão dando valor nos técnicos e nos EPIs, porque eles estão vendo que o mundo todo está precisando disso. É luva, é máscara, é gel. Então os técnicos de segurança têm que agora aproveitar isso e falar assim, tá vendo? Vocês que nunca valorizaram, agora é a hora de perceber. E nós como profissionais não podemos ficar a par disso.
Daí o cara faz um trabalho constante, dia após dia, na empresa, com seus colaboradores, daí chega o palestrante e quebra tudo aquilo. Chama, pega o cara, vai lá, não se higieniza e faz uma brincadeira, abraça. É legal, é gostoso? É, mas nesse momento, talvez demore aí um tempo, não sei quando, espero que logo, mas nós teremos que tomar muito cuidado. Então, palestrantes que gostam de convidar o público, fazer essa interação, até mesmo de descer na plateia com o microfone, pensar nisso. Porque comunicação não é só o que você fala, é como a pessoa te enxerga e o que ela entende de você. Se eu falo um poema lindo, maravilhoso, em russo, e você não fala russo, sabe o que acontece? A comunicação não aconteceu. Porque não adianta nada eu ter conteúdo, eu ter uma dicção linda, falar bonito, maravilhoso, sem sotaque nenhum, mas em russo. E você não entende. Então, comunicação não é o que eu falo, é o que a outra pessoa entende. Por isso, eu acredito que o palestrante, mais do que conteúdo, ele precisa ter essa maquiagem. Nada mais é do que uma postura corporal legal, gestos, uma entonação bacana quando ele quer passar seriedade, quando ele quer passar motivação e energia, quando ele quer fazer as pessoas refletirem, a pausa, várias técnicas que não apenas de oratória, mas oratória, linguagem corporal, o olhar, a troca de olhares, você olhar direto para a pessoa e não aquele papo furado de você olhar em cima da cabeça das pessoas, olhar para a linha do horizonte, nada disso. É muita coisa. Uma coisa é técnica de comunicação, técnica de oratória. Outra coisa é se comunicar com o público, como palestrante, como conferencista, né? Isso tudo que você falou tem tudo a ver, voz, timbre, entonação, volume de voz, cara, tudo é muito importante, né? Dar um show, né, Fadel? É interpretação, o palestrante tem que interpretar, por isso que eu digo, o professor não precisa, tá? Eu sempre falo o seguinte, o professor estuda para ensinar, e o palestrante, além de estudar, ele tem que viver, tem que ter expertise naquele assunto que ele trabalha, naquela matéria que ele trabalha, para inspirar, entendeu? E como é que você vai... Tudo isso faz parte da inspiração. Isso tudo que você está falando é performance, o nome. É performance, é presença de palco, é interpretação, tá? É timbre, é voz, postura, sabe, perfil. Cara, é um conjunto de coisas que faz com que a comunicação do palestrante no palco consiga trazer uma coisa chamada eco. O que é eco? Eco é aquilo, tudo que você manda para a plateia, aquilo que a plateia te devolve. Por isso você sabe, Monsieur, você sabe, qualquer palestrante que está nos ouvindo aqui, sabe que todos os dias você pode estar dando a mesma palestra em vários lugares diferentes, para vários públicos diferentes. Você deu a mesma palestra hoje, você deu a mesma palestra ontem, você deu a mesma palestra ontem, e você diz, poxa, a de hoje foi melhor do que a de ontem. Nunca é igual. Nunca é igual. E sabe... E por isso que você tem que se superar cada dia você tem que fazer uma melhor. Mas por que a de hoje foi melhor do que ontem? Eco. A resposta é essa, eco. Você mesmo se autoanalisa, dá nota para você mesmo. Entendeu? Pô, ontem eu não estava tão bom, hoje eu estou melhor. Ontem não foi tão bom, hoje está melhor. Porque você mesmo dá a nota para você. Mas sabe por quê? Foi a interação, o eco, aquilo que você mandou, como é que a plateia te devolveu. Ou seja, aí você deve ter pecado em alguma coisa, porque o palestrante, todos nós podemos pecar em algo. Uma das coisas que a gente peca, que o palestrante peca muito, é na hora de você marcar presença. O que é marcar presença? Você sabe disso. É você olhar para toda a plateia o tempo todo. Tem gente que dá palestra olhando só para um lado. Tem gente que dá palestra falando só para frente. Porque ali na frente está a diretoria. Então o cara quer fazer moral para o diretor recontratar ele, para indicar ele, sabe? Daí ele fica falando e olha para o diretor. Parece que você está falando, tem uma plateia de 400 e você está falando para 1, para 2. Ah, mas eu tô falando. E dá um efeito contrário. Estou falando para o diretor. Amigo, faça uma cruz. Eu sempre falo isso. Faz uma cruz assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma cruz. Não ficou 4 quadrados? Ah, um quadrado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, quando você vai dar uma palestra, você olha lá no fundo, aqui na frente, aqui na frente. Lá no fundo, aqui na frente, aqui na frente. Você olha o todo, o tempo todo. Isso é marcar presença. Tem muito palestrante que não faz isso. E olha, tem palestrante macaco velho que não faz isso. E eu falo para eles, pô, Fadel, estou há tantos anos dando palestra e nunca... Eu sei, eu olho para o público, eu me dou bem, as pessoas me aplaudem em pé, mas a partir de agora eu vou fazer isso. É o tempo todo assim, meu amigo.
sabe? Você tem que olhar para o todo, olhar para o todo, olhar para o todo. E é o sentimento, né, Fadel? É você sentir qual é o clima da plateia para você se manter igual. Porque, por exemplo, você vai fazer palestra numa empresa onde a empresa não está passando por um momento bom, sei lá, um funcionário acabou de falecer há uma semana atrás. Você tem que sentir aquele clima e tentar transformar aquilo para a sua palestra. Então, é você sentir cada isso. Comunicação, temos resumido, é você ter uma ação de fazer todo mundo ficar em comum. A ação de deixar todo mundo em comum. É você pegar o cara que está triste, o cara que está alegre, o diretor, o funcionário e fazer eles saírem no mesmo clima. Todo mundo e saber, interagindo. uma coisa muito importante em comunicação é a linguagem que você vai usar. A linguagem. Uma coisa é você fazer uma palestra para um grupo de líderes, todos eles formados em Harvard, MBA, o caramba, sabe? Uma comunicação que você vai usar, a postura que você vai ter, já não seria a mesma comunicação para você falar a mesma coisa para um chão de fábrica. A comunicação é outra. Então, você tem que saber sempre onde você está pisando. E como é que você sabe onde você está pisando? É o briefing. O palestrante faz briefing com o cliente antes de dar a palestra. Você tem que usar sempre esse briefing a seu favor, mas principalmente a favor do cliente. Você sabe onde você está pisando. Agora, uma orientação. Seja sempre o mais simples possível para qualquer público. Porque desde o cara formado em Harvard até o cara que não tem o segundo ano do primário, tá? Que é o Zezão, que trabalha lá naquela máquina, todos vão te entender. Então, Isso eu aprendi... Esse ensinamento seu eu aprendi no teatro e na mágica. Porque, por exemplo, se eu vou fazer, sei lá, peguei um pedacinho de papel e eu vou fazer esse pedacinho de papel sumir para uma criança, eu vou falar para ela, olha só essa bolinha, essa é uma bolinha mágica que eu ganhei do meu avô, e eu coloco ela aqui, jogo um pozinho mágico e a bolinha desaparece. Para uma criança. Se eu uso essa mesma linguagem para o adulto, ele não vai ter conexão comigo, ele não vai gostar. Para o adulto, eu tenho que desafiar a lógica. Olha só, já que você é esperto, presta atenção nessa bolinha. Eu vou colocar ela aqui. E quanto mais eu aperto, quanto mais eu me concentro, a bolinha desaparece. Você desafia. A mágica é a mesma. Porém, a linguagem é diferente. É você falar a mesma coisa da mesma forma que a gente é no dia a dia. Você fala com seu filho diferente de como você fala com sua mulher. Você fala com sua mulher diferente do jeito que você fala com seu amigo ou com o seu chefe. Você fala diferente com o seu coordenador do que você fala com o seu subordinado. É a mesma pessoa, é o mesmo Rodrigo, é o mesmo Fadel. Porém, a linguagem é diferente, porque comunicação não é o que eu falo, é o que a outra pessoa entende. Entende, exato. Fadel, já foi 1 hora, rapaz do céu. É mesmo, cara. Puxa, agora que eu tô vendo ali. É que eu tenho que usar óculos. É mesmo, falta 2 minutos. Pelo que eu tô vendo aqui. Mas a gente marca uma nova live aí e vamos trocar bastante ideia aí com o público. Podemos fazer uma live que a gente fale mais um pouco de comunicação, né? Porque a gente só falou uma parte da comunicação aqui, viu, gente? Nós falamos, na verdade, mais de oratória do que de comunicação. Mais ou menos isso. Tem muita coisa. A comunicação vai muito mais além. E a gente pode conversar e ter um bate-papo. É isso aí. Bastante 5 segundos, Fadel. Valeu, gente. Obrigado.